Quando a gente ouve a expressão direitos humanos, muitas vezes parece distante da vida cotidiana, né? Mas direitos humanos, eles estão na escola de uma criança, quando ela consegue frequentar, no acesso à saúde, no direito à moradia, segurança, liberdade, educação, dignidade e também no direito de existir sem ser discriminado. E quando olhamos para a população negra, esse debate, né, falar sobre direitos humanos, ganha ainda mais urgência, porque as desigualdades históricas, elas ainda determinam quem tem mais ou menos acessos a direitos fundamentais. E esse é o tema de hoje aqui do nosso Empoderação, direitos humanos. Fica comigo. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Tenho o prazer de receber Ana Carolina Lima. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Gabi. É um prazer participar do seu programa mais uma vez. Muito obrigada. Eu que te agradeço por estar aqui conosco. A Ana é advogada com 20 anos de atuação, sócia fundadora do Romana e Lima Advogadas Associadas e também fundadora e co-diretora executiva do Aqualtune Lab. Também integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social, Sustentável da Presidência da República e é conselheira da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, além de integrante da Frente de Juristas Negras e Negros. Ana, que currículo maravilhoso, segue sendo maravilhoso, né? Eu sou movida por justiça social, eu fui forjada dentro do movimento negro, e aí eu não tinha outro caminho a seguir, a não ser esse de me colocar a serviço de uma sociedade melhor, de combater as desigualdades. Então, essa é a minha luta, meu propósito de vida. Que bom, Ana. Muito obrigada por tudo isso que você faz, né? Eu quero muito que você fale aqui sobre o congresso, o primeiro congresso que foi realizado sobre tecnologias digitais, mas antes vamos falar sobre direitos humanos de uma maneira geral. Infelizmente, quando a gente fala direitos humanos, as pessoas, criou-se uma ojeriza a essa palavra, as pessoas, elas querem reduzir, minimizar o que ela significa. Eu queria que você falasse sobre o significado e por que está tendo essa negativa em relação a esse termo que representa algo tão importante para a sociedade. Então, são tantas camadas, né? Uma pergunta tão complexa, mas eu posso falar do meu próprio exemplo. Eu participo dessas várias iniciativas porque é a minha forma de exercer direitos humanos, né? Direitos humanos são direitos fundamentais, são direitos básicos. Então, participar do Conselhão da Presidência da República, da Comissão de Anistia, ser advogada, pensando sempre em justiça social, é uma forma de exercer e de preservar os direitos humanos. Então, a quem interessa, né, desqualificar esse conceito que é inerente a todo mundo. Todo mundo. Nós somos humanos, precisamos de direitos, que é um mínimo para a gente ter o nosso pacto social, né? É o nosso mínimo de acordos para a gente conseguir viver em sociedade. A gente vive com um pacto social, né? A gente não é proibido uma série de coisas que estão dentro dos códigos, das legislações, e tudo isso é dentro do arcabouço dos direitos humanos. Mas por que é tão criticado? Por que as pessoas querem minimizar? Minimizar. A palavra foi exatamente essa, né? Minimizar a uma questão de questão de direitos a pessoa, a bandidos, né? Falam direito dos manos, vão tentando minimizar, desqualificar, levando para um eixo da criminalidade, né? E não é sobre isso. Os direitos humanos é sobre dignidade, né? É sobre várias coisas, mas dignidade é uma palavra que é muito importante quando a gente pensa nos conceitos, no conceito de direitos humanos. Então, quando as pessoas vão minimizando e tentando desqualificar os direitos humanos a partir da questão da criminalidade, é ignorar os direitos básicos à educação, como você disse, à saúde, ao bem-estar, à liberdade de expressão, à liberdade religiosa, né, ao acesso à justiça, ao fortalecimento da democracia. Então, essa questão é uma guerra conceitual, uma guerra de narrativas, né? Eu assisti recentemente um trecho de uma entrevista do ator Wagner Moura, que ele fala que
antes, e eu concordo com ele, né? Vou pensar lá no início dos anos 2000, 2010 para trás, a gente falava sobre fatos, a gente discutia as divergências a partir de um fato. Agora, a realidade, a partir das tecnologias digitais, de como essa era da comunicação digital, ela está inserida na nossa sociedade, cada um tem uma realidade paralela. Então, o conceito de direitos humanos ele é distorcido a partir dessa realidade, não são os fatos, é como cada uma está enxergando a sua visão, a sua cosmovisão. E nesse lugar, eu acho que falta a gente se entender mais como pertencentes a uma nação, a um país que tem proporções continentais. A gente fala muito a partir do outro, não da gente mesmo. Então, a gente tem uma distorção desses conceitos. Você usou o termo narrativa, né? E aí, para se ter uma narrativa, tem que se ter uma estratégia. Você acha que pode ser estratégico distorcer o significado do que é direitos humanos? Sim, eu acho que pode ser estratégico mesmo. São formas que já foram utilizadas antigamente por regimes autoritários, fascistas. É a mesma estratégia se repetindo e se atualizando por meio das tecnologias digitais. Como, por exemplo? A IA generativa, por exemplo, né, que são o ChatGPT, todas essas inteligências artificiais que são alimentadas por informações nossas e reproduzem, a partir das informações inseridas ali, narrativas diversas. Ontem eu estava fazendo um experimento no escritório em relação a isso, sobre a Frente de Juristas Negras e Negros. Para cada pessoa que fala sobre, dentro da própria FEJUM, né, a Frente de Juristas Negras e Negros, a gente chama carinhosamente de FEJUM, é a nossa sigla. Para cada pessoa que vai pensar FEJUM, ela vem de uma forma diferente. Como eu estou desde o início e faço textos e condenso textos a partir do início dessa construção, quando eu solicito uma análise para a IA generativa sobre o que é a FEJUM, ela me dá um contexto muito diferente do que dá para uma pessoa que acabou de entrar. Então, e pode dar, e uma pessoa que é contra... Se fizer a mesma pergunta... E se for uma pessoa que é contra políticas de ações afirmativas, perguntando sobre a FEJUM, também vai dar um contexto negativo sobre o que é a FEJUM. E cada um absorve aquilo como realidade absoluta. Por isso é tão importante a gente pensar em direitos humanos e a educação como um direito fundamental. O pensamento crítico é mais urgente do que nunca nesse momento, né, que a gente está vivendo da era da comunicação. Você ia citar o exemplo de algo que o Wagner Moura disse e acabou não trazendo isso, e eu acho que eu sei o que é. Que foi da realidade, foi o da questão da realidade. Da realidade? Dos fatos e da realidade. Tá. Esse foi... Porque está circulando um outro agora, uma outra fala dele para o Pedro Bial sobre qual o momento que você tem que deixar de se preocupar com as questões sociais, né? Se existe esse momento que ele está sendo cobrado por isso. Achei que era sobre isso. Não, também tem isso. A entrevista foi muito interessante em vários aspectos, mas me chamou muita atenção essa coisa dos fatos, do que a gente discutiu, o que é fato e o que é realidade para cada pessoa. Né? A gente está vivendo de realidades paralelas, que são as narrativas diversas, e não se atentando aos fatos. A gente vive num mundo desigual. Isso é um fato. E aí, nessa realidade paralela, vai ter gente falando que tá tudo, que não existe desigualdade, que é mimimi, que aí os direitos humanos não prestam, que esse direito humanos são direito dos manos, é um direito à vadiagem, né, é um direito de ser protegido mesmo fazendo alguma coisa errada, e essa é uma distorção dos fatos. É uma distorção dos fatos absurda, né? Ao contrário da Odara, que é historiadora... Que ia participar com a gente, né? Tá no compromisso, que infelizmente não participou. Eu não sei contar as datas exatas da criação dos direitos humanos, mas foi no contexto do final da Segunda Guerra, né? A terra arrasada, a gente precisa construir um novo pacto para a gente conseguir seguir em frente. Está chegando um momento que a gente vai ter que repactuar isso, porque está...
Muito absurdo. É interessante você trazer isso, a gente está falando sobre direitos humanos, né, de maneira ampla aqui, e nesse momento a gente está conceituando, falando do conceito que significa na teoria e também na prática direitos humanos. E aí você coloca aqui que falou de narrativa, me chamou muito a atenção, e falando que a gente vive uma realidade paralela, né, cada um tem aí a sua verdade, digamos assim, né, tem a sua realidade paralela, e que na verdade, no fundo, quem está sofrendo com a desigualdade, quem precisa muito mais dos direitos humanos e tudo que ele traz, acaba sendo mais uma vez invisibilizado. Sim, correto. Isso, a gente pode considerar isso como uma verdade? Acontece isso? Podemos considerar como invisibilizados, mas essas pessoas, no meu ponto de vista, nós que eu estou cercada assim, dentro olha o que eu ia falar da realidade que eu vivo. É isso, mas a nossa bolha, né? Dentro da nossa bolha, quando você vai conversar sobre determinadas questões, as pessoas não se sentem... Eu estou vendo que elas estão invisibilizadas, que nós estamos invisibilizadas. Nós, mulheres negras, estamos invisibilizadas. A gente consegue ter uma voz, a gente fala, a gente consegue, mas a gente não consegue o alcance necessário para poder virar a chave, né? O que eu sempre falo sobre justiça social é a gente conseguir conquistar um mínimo de igualdade. E aí a gente consegue progredir, né? Os países que estão no ranking, né, que são ranqueados como, que estão lá com altos índices de justiça social, que você vai pensar Dinamarca, Noruega e tudo mais, tem uma igualdade salarial, tem uma igualdade de gênero, então eles conseguem progredir, né, conseguem se proteger, conseguem viver melhor coletivamente e se enxergam, né? Parlamentar de outros países que são desenvolvidos e que estão bem ranqueados no ranking da justiça social, eles se veem como povo, eles se veem pertencentes. Eu faço parte dessa coletividade, meu salário é igual ao de todos os outros trabalhadores. Aqui a gente tem uma superioridade sempre, né? Tem sempre uma hierarquização de tudo. Então, essa hierarquização vai fazendo com que a gente não se enxergue, né? Outro dia, sábado retrasado, eu peguei um Uber para poder resolver uma coisa no shopping no final de semana, no shopping Rio Sul, e eu pedi para o Uber me deixar num ponto dentro do estacionamento, e ele veio reclamando que não, que ali tinha engarrafamento e tudo mais. E eu vim falando, não, acho que ali é melhor, tem menos engarrafamento. Ele falou, eu sou uma pessoa normal, não sou Uber não. Ele dirigindo um carro de aplicativo. Tirando o seu sustento dali, complementando tirando o seu sustento no final de semana, e ele falou que ele era uma pessoa normal, que ele não era Uber. Ele estava só fazendo ali um bico no final de semana. A invisibilização, ele não está se enxergando e ele é invisibilizado no sistema todo. E está ali com o automóvel dele, ele pagando todos os custos para trabalhar para uma plataforma. Sem nenhum direito trabalhista, sem nenhum direito, sem nenhum nada. Era num sábado à tarde e ele falando que ele era uma pessoa normal e que não era motorista de aplicativo. Muitas vezes eu entrei em carros de aplicativo e aleatoriamente os motoristas disseram, eu não sou Uber não, eu sou administrador de empresa, eu sou comerciário. Então, essa hierarquização ajuda na nossa invisibilização social, porque quando a gente se sente, como nós somos visíveis de verdade, a gente muda a chave, a gente muda políticas, a gente precisa ser percebido. Só que para a gente ser percebido, a gente precisa de ação, a gente precisa se enxergar mesmo, assim. Eu sou uma advogada da classe trabalhadora. Eu não sou uma advogada rica, né? E a gente pressupõe que advogados, médicos, são profissões bem-sucedidas. Eu sou uma advogada da classe trabalhadora e tenho consciência de raça, classe e gênero na veia. Então eu sei onde eu estou posicionada na sociedade e eu sei o que fazer para o bem da coletividade a qual estou inserida. Só que sozinha não é possível. A gente precisa de todo mundo, e precisa de todo mundo que se perceba como parte dessa classe, né? E é um exercício difícil, é um exercício de direitos humanos.
Esse exemplo que você traz do motorista de aplicativo, que ele se disse como uma pessoa normal, né, que não era motorista de aplicativo, que tem uma outra profissão, o que você extrai disso, de exemplo, assim, a partir do que essa pessoa colocou? Por que você acha que ela trouxe essa fala e essa divisão? Não sou motorista de aplicativo como minha função principal, né, eu sou uma pessoa normal. Motorista de aplicativo não é uma pessoa normal? Pois é. Motorista de aplicativo, do que eu extraía, motorista de aplicativo não é uma pessoa normal. Eu não sou trabalhador, sou usuário, eu sou consumidor do shopping que eu estou te levando. Que é um shopping elitizado, shopping Rio Sul, ali na zona sul do Rio, né? Eu sou um consumidor do shopping que eu estou te levando. E o incômodo mesmo de estar levando duas mulheres negras para aquele shopping. Para aquele shopping. E você ditando aonde ele deveria, estar. Estacionar, né? Parar várias camadas, né? Que ele não percebeu. Porque a gente tem uma blindagem cognitiva na sociedade, né? A gente só se enxerga a partir do ponto que nós estamos. Por isso que eu digo que as mulheres negras, pessoas negras, têm um duplo olhar social. A gente consegue, mulheres negras especialmente, conseguem enxergar a sociedade como um todo. Porque a gente aprendeu desde cedo a lidar com pessoas não negras e com pessoas negras, né? E as pessoas não negras, em sua maioria, só veem a gente como pessoas subalternizadas. Então, esse duplo olhar social faz com que a gente agregue muitas coisas, né? Faz com que a gente queira uma mulher negra no STF, por exemplo, porque esse olhar social visibiliza todo mundo. Não é a partir desse ponto. Esse motorista, ele não tem noção de quantos preconceitos involuntários ele praticou ali ao me deixar no estacionamento. Como você enquadra os direitos humanos a partir desse exemplo desse motorista de Uber? Em que momento ali ele também não se deu conta de que ele não está tendo os direitos humanos dele respeitado? Então, eu acho que... E também desrespeitando do próximo, né? Eu acho que essas urgências da vida que começaram a partir da disseminação das novas tecnologias digitais e do próprio acesso à internet, que o consumo é muito, muito, muito rápido, né? E eu estava vendo hoje mais cedo que os índices de educação educação escolar aqui no estado estão baixos e tudo mais. Falta pensamento crítico, sabe? De se entender. Quando você fala de você, eu falo de mim, a gente sabe de onde a gente veio. A gente entende qual é o contexto que nós estamos inseridas, qual é a importância do programa Empoderação dentro de uma rádio, o alcance que ele tem, a função social que ele tem. A gente entendeu esse caminho, e a gente entendeu que esse caminho beneficia todo mundo. É pela nossa sobrevivência, para a gente não sermos agredidas, xingadas e subalternizadas o tempo todo, né? A gente também faz essa militância como também uma blindagem para não sofrermos tantas mais violências do que a gente já sofre. Porque ele, sem querer, o motorista foi violento ao me levar no shopping. Foi uma violência, né, que eu sofri ali na ida. Muito sutil, tudo muito sutil, mas foi. Né? Entender de onde nós viemos, onde nós estamos inseridos na sociedade, cobrar dos nossos parlamentares, das nossas parlamentares, aquilo que nos foi prometido, o que foi nos dado de direito ao voto. Essas são formas de exercer direitos humanos também. E qual a diferença quando uma pessoa, ela tem esse conhecimento crítico, né? Ela exerce isso, e quando ela simplesmente não se importa e não quer discutir, não quer trazer à tona e quer viver só a vida dela ali no quadrado dela, e sem desrespeitar isso. Mas por que é importante a gente ter esse olhar e ter esse olhar crítico sobre as coisas que chegam pra gente, que nos oferecem? A exemplo da questão do significado de direitos humanos, né? Que estão querendo desqualificar o significado dessa palavra e tudo que representa. Não entendi a pergunta. Quero que você coloque, que você traga pra gente, como que
que significa direitos humanos quando você tem a possibilidade de exercê-lo, né? Isso é importante, porque antes a gente não podia exercer, a gente não tinha direito a ter direitos. E hoje a gente pode não só ter, como cobrar, como você sinalizou, a gente cobrar dos parlamentares, enfim. O que representa essa conquista para a população? Poder ter direitos humanos. É poder, na era da comunicação, ter o poder de se informar melhor, de procurar as fontes confiáveis para qualquer coisa, né? Agora, exercer direitos humanos é estar bem informado sobre seus direitos básicos de saúde, educação, acesso à cultura, a sua liberdade religiosa, a liberdade de expressão, o acesso à justiça. Se você estiver bem informado nas fontes confiáveis, nas fontes, no caso do poder público, né? Se informar nas plataformas do governo federal, do governo estadual e do governo municipal acerca dos seus direitos, do que ficar absorvendo desinformação. Agora essa semana está uma disseminação contra as vacinas, de novo. Né? E a gente tem lá no Ministério da Saúde todas as informações acerca disso. Aí começam pessoas irresponsáveis a divulgar nas redes sociais que isso é perigoso. E vacinas salvam vidas. É cientificamente comprovado. A gente precisa acreditar na ciência, né? A gente precisa ter um mínimo. Acreditar na ciência também é um direito, é um direito humano. Também a preservação do direito humano. A gente não pode se autodestruir, né? Você vê uma relação entre o racismo estrutural e essa narrativa, né, essa proposta aí de desqualificar o que são direitos humanos? Sim. Aí, enquanto advogada, né, eu percebo, a gente tem um país com um alto índice de encarceramento, né, e a gente vê uma desigualdade, uma injustiça absurda sobre isso. Ontem eu vi rapidamente a história de um lutador que ficou preso durante 6 anos injustamente e saiu da prisão sem nenhuma indenização. E ele tentou entrar contra o Estado e não conseguiu, teve o direito negado. Teve o direito negado porque foi um mero dissabor. Ele passar 6 anos preso e ir para a justiça, e está dentro do pacote da justiça, segundo o entendimento, falando de uma forma muito resumida, ter um percentual de injustiça. Então... Desculpa, eu juro que eu não entendi. Eu não entendi esse percentual. Como assim ter um percentual de injustiça, não? Dentro dos julgamentos, eles estavam, de certa forma, ficou parecendo para mim que esses, não sei se foram 3 desembargadores que votaram contra, eles estavam ali exercendo direito humano na realidade dele. É meu direito humano errar. Tudo bem, ele perdeu 6 anos da vida dele, ficou encarcerado. O Estado não vai ter dinheiro para pagar, mas vai ter dinheiro para pagar outras pessoas, indenizações de outras pessoas que não mereciam. Então, o peso da justiça em relação aos direitos humanos e ao racismo estrutural é muito desequilibrado. E a gente precisa pensar sobre o sistema de justiça que nós queremos. Aí é um dever da sociedade como um todo, né? Um acesso à justiça é um direito humano. E quando a gente bate as portas do judiciário e tem uma série de obstáculos, e entendendo a história do judiciário, como ela foi, né, tem gente que herda vaga de desembargador. Filhos, né? Minha herança. Meu avô era desembargador, meu pai era, agora eu também sou. É uma herança. E é quando a gente não mudar esse pensamento, porque as pessoas estão na blindagem cognitiva e estão vendo o mundo a partir delas, não sabe qual é a realidade da maioria, só vivem a partir da realidade paralela delas, a gente vai continuar praticando essas injustiças, o racismo vai continuar se atualizando em todos os lugares, porque ele é estrutural. Aproveitando, Ana, esse exemplo que você trouxe, né, desse jovem que ficou preso injustamente, a justiça provou, né, que ele não cometeu nenhum crime, que foi preso justamente por 6 anos e não conseguiu nenhum tipo de reparação nem indenização do próprio Estado, e esse é só um dos casos, dos muitos casos que a gente tem conhecimento. Isso traz para uma outra questão, que é a da educação,
né? É a gente aprender, a gente se informar, a gente ter conhecimento, para a gente poder também saber dos nossos direitos e saber do que a gente pode, o que a gente não pode, mas também onde a gente pode, o que a gente deve fazer, né? Isso, qual o papel da educação, qual a contribuição que ele traz para os direitos humanos? A educação é uma liberdade do pensamento, né? A gente tem um cérebro muito potente, todo mundo, cientificamente sabemos disso, e a educação, ela é libertadora, ela é a chave, né, para a gente melhorar a sociedade, para a gente melhorar enquanto coletividade. O aprendizado da verdadeira história do Brasil traz sentimento de pertencimento, e quando eu falo verdadeira história do Brasil, é incluindo a Lei 10.639, a 11.645, para os currículos e tudo mais. Eu percebo que até a própria história do Brasil ela é contada em diferentes vertentes, né? Puxando para a história, mas nas outras áreas também, dentro da educação. E isso tudo, ele traz sentimento de pertencimento, né? E fortalece o país como nação. E, consequentemente, né, valoriza e promove os direitos humanos. Para que a gente não ache também que situações como essa são normais, são corriqueiras. Foram só 6 anos que ele ficou preso, imagina. São 6 anos, né? Pois é. É bem difícil. Eu queria puxar para o tema da tecnologia, porque isso que você disse por último conecta diretamente com o que eu quero trazer. Gabi, eu nasci nos anos 80. Eu sou de 81, eu tenho 45 anos e eu também estava conversando no escritório, na hora do intervalo, sobre isso que eu estou trazendo durante toda a entrevista, que é a era da comunicação digital. De como que isso também atrapalha nesse senso de educação, né, do senso do que é o fato, direitos humanos está na nossa Constituição e também está em tratados, em documentos internacionais, de ser o pacto social que rege o planeta Terra, os direitos humanos em cada forma, em cada documento onde ele está inserido. Eu me lembro que quando eu era criança, sei lá, com 10 anos, eu escrevi mais de 100 cartas para o caminhão do Faustão quando ele foi na minha cidade, em Teresópolis. E era um trabalho, você tinha que escrever. Prêmios, não era isso? Era um caminhão de prêmios, só que você tinha que escrever cartas e botar no correio. Aí era uma montanha de cartas que era sorteada por algum autor. E aí você ganhava aquele caminhão de prêmios. Carta, né? Imagina, as pessoas indo nos correios e escrevendo cartas. Quero ganhar no caminhão do Faustão, eu tinha que escrever várias cartas. Sim. Eu escrevi centenas à mão. E eu estava usando isso como exemplo para falar de como a minha vida foi mudando. Tanto depois enquanto advogada, porque eu já tenho 20 anos na profissão, mas enquanto uma mulher negra vindo do interior do estado, de como essa comunicação foi afetando a minha vida e as minhas relações e a minha forma de me comunicar com o mundo. Começava com as cartinhas, eu trocava cartinhas, eu entregava na casa das pessoas e para os colegas da escola o meu convite de aniversário, que eu comprava na papelaria, era aí eu botava o dia e a hora do aniversário e entregava. Você lembra disso? Lembro, eu tô até aqui, né, nostalgia. Porque eu quero me comunicar melhor com as pessoas, eu não quero comunicar de massa, de todos. Né? Eu percebo cada pessoa que está na minha vida de um jeito. Né? E aí, como eu fui... Isso tem a ver com a forma que eu fui criada, mas também tem a ver com a minha formação em direito, né? E com a minha própria personalidade. Eu quero dar atenção. Eu gosto de receber atenção, eu quero dar atenção. Então, minhas redes são muito fechadas, a minha forma de comunicar com as pessoas são muito fechadas. E aí, essa aceleração faz com que a gente não mastigue as informações devidamente. Eu estou falando isso para você e também já contei aqui nessa entrevista que eu li rapidamente sobre a pessoa que ficou presa injustamente, o lutador que ficou injustamente preso durante 6 anos. Eu estou falando com você de informações que eu estou consumindo muito rápido.
E isso não é ideal, isso cansa demais, é muito É cansativo. muito volume de É informação. muito volume, elas não ficam, né? A gente não assimila. Então a gente vai entregando a comunicação atropelada, então a gente não consegue dialogar mais. A gente não consegue mais ligar para as pessoas, tem que perguntar se pode ligar. Manda mensagem pro WhatsApp, posso te Pode te ligar? É. Então, para quem viveu essa era analógica de ligar, de personalizar a comunicação, nesse período, com um monte de desinformação, comunicação truncada, a forma que eu escrevo para você, eu não sei como está o teu astral para entender a forma como você está recebendo. Então, tem muitas coisinhas, né, Tem imbricadas muitas camadas. que atrapalham o nosso, que eu estou percebendo que está atrapalhando o nosso desenvolvimento mesmo, assim, quanto fortalecimento e quanto nação. A mensagem não está chegando como deveria chegar. Tá ficando aí pelo meio do caminho. E é muito difícil a gente comunicar o que a gente quer comunicar de fato, porque as pessoas não têm tempo, tem que caber em 30 segundos, tem que caber em 1 minuto. Olha, você falando isso, você abriu aqui também, né, várias possibilidades de perguntas e colocações, desde a questão da própria comunicação, desde as relações que são construídas ou destruídas por conta de uma comunicação equivocada, mas eu vou me apegar aqui para a gente trazer mais sobre o congresso que foi realizado, porque aí a gente está falando de educação, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de direitos humanos, estamos conseguindo abarcar tudo sobre o primeiro congresso internacional que foi realizado pelo Alcaltune Lab com outras organizações. Eu queria que você explicasse o que foi esse congresso. Olha, Gabi, esse congresso foi a realização de um sonho coletivo. Eu tô positivamente em choque com o que a gente viveu no último final de semana na Faculdade de Saúde Pública em São Paulo. O primeiro congresso internacional sobre desigualdades raciais e tecnologias digitais, ele foi idealizado pelo Alcaltune Lab e em parceria com o Instituto Mancala, o Instituto Sumaúma e Reafro, que abraçaram essa iniciativa e vieram juntos nessa construção para a realização desse sonho coletivo. Desde o início do Alcaltune, que tem 6 anos, a gente estava pensando em fazer um congresso. Porque quando a gente vai pensar em direitos digitais, todo o nosso arcabouço teórico ele é internacional. E como que um congresso, né, como que a tecnologia digital, ela se comunica com os direitos humanos? Olha, os direitos humanos como direitos fundamentais, e pensando nas tecnologias, nós temos... Esse nosso corpo aqui virou um corpo eletrônico. Nosso corpo eletrônico é feito de dados. A gente está entregando dados todos os dias. E esses dados, que são as nossas próprias vidas, eles precisam ser protegidos. Precisa ter uma regulamentação para tudo que a gente está usando, né? Na questão da saúde, na questão da educação, no acesso à justiça. Então, os direitos humanos, a gente também já consegue falar sobre direitos fundamentais, direitos humanos digitais. Porque a gente tem esse corpo eletrônico que está aí, né? E essa forma de levar, e esse objetivo do Congresso de facilitar esse diálogo com a sociedade, com bastante coerência, com tecnicidade, né? Com todo o academicismo, porque foi um congresso científico, e isso ajuda a gente a pressionar o poder público pela regulamentação, que é muito necessária, né? Senão nossas tecnologias, elas só vulnerabilizam a gente, né? E esse é um assunto que é muito difícil ainda, porque nós estamos a reboque dessas tecnologias. Elas chegam, a gente consome, depois a gente vai ver o que a gente entregou e o que a gente vai fazer, né? Essa IA generativa por meio do GPT, né? Isso tudo já chegou e depois já está na nossa vida inserida, o Instagram, as plataformas, né, digitais, já está toda na nossa vida. E aí? A gente está muito a reboque. Parece que eles estão anos na nossa frente, né? E a gente precisa regulamentar, criar os pactos, né, consensuar aí quais são as regras
para que tenha um equilíbrio, para que a gente combata as desigualdades dentro desse meio. Quantas pessoas aproximadamente participaram do congresso? Olha, o congresso, ele tinha... Foi um congresso pequeno, o primeiro congresso, né, para 200 pessoas. No meio... É muita coisa, 200 pessoas, hein? Não é pequeno, não. Então, mas olha os dados, que bacana. Nós tivemos pessoas das 5 regiões do país, fora os convidados internacionais. 200 pessoas, mas ultrapassou esse volume, né? Tivemos ingressos esgotados no primeiro dia do congresso. E no outro dia, tinham pessoas que queriam participar, que estavam muito interessadas no assunto, que não conseguiram adquirir os ingressos, que bateram lá na porta do congresso e a gente acolheu. Tinha espaço. Quando tiver espaço, pode entrar. É o caso de mãe, vem. E para todo mundo bebendo da fonte, porque foi muito bonito. Foi tudo muito bonito, né? E aí esses dados, eles deixam a gente com o coração bem quentinho. E durante o congresso eu só ouvia feedbacks positivos. O meu foi um deles, porque eu participei, tive a oportunidade de participar, de apresentar um trabalho acadêmico. Aliás, vou trazer aqui a minha perspectiva enquanto participante, porque eu participei ali como acadêmica, e me posicionar como acadêmica para uma mulher preta, né, uma mulher preta, uma mulher de origem pobre, que é o meu caso, e falar que eu sou uma acadêmica... Dentro da USP. Dentro da USP, né? Primeiro, acadêmica dentro da FGV, porque eu sou mestranda da FGV, né? Então já começa por aí. E depois eu fui para a USP. Então, assim, isso é algo que há 30 anos, né, era inimaginável, porque eu lembro que eu não tinha nem informações do que era ensino superior. Eu não sabia, assim como eu não sabia, né? Tô trazendo o meu recorte aqui, mas aí é uma amostragem, várias outras pessoas não sabiam, e ainda hoje, né, a gente não tem muitas vezes muita informação, muito conhecimento, mas eu sequer sabia o que era ensino superior, como era a faculdade, como que entrava na faculdade, porque isso era inacessível, né? Era tão inacessível estar lá, como também ter a informação, porque os meus pais, que eram analfabetos, né, minha mãe é viva ainda, eles não tinham informação, nem se escolarizaram. O que é faculdade, como entra, como faz. Então, assim, e aí, de repente, você consegue furar essa bolha e vai para academia, né? Você vai para a escola, eu fui ensino médio, e aí depois ensino superior, e agora o mestrado. E aí, de repente, você vai para a USP apresentar um trabalho acadêmico no primeiro Congresso Internacional de Desigualdades Sociais e Tecnologias Digitais, realizado, assim, que fala sobre a questão racial, que fala sobre a tecnologia, que fala sobre a questão racial, sobre as desigualdades, e também mostra o potencial das pessoas que estavam ali, e tantas outras que certamente quiseram estar e não puderam, mas para poder falar, olha quanta gente boa, quanta gente preta boa, está aqui produzindo conhecimento, informação, dentro do rigor científico, assim como todos os brancos, para poder pensar os problemas e também soluções, e construir uma massa crítica para poder pensar os problemas da sociedade contemporânea, principalmente das pessoas pretas. Isso é gigante. E aí, quando eu me vi dentro disso, quando eu me inscrevi, né? Eu vou me inscrever. Se eu não conseguir, tudo bem, porque ninguém vai saber mesmo que eu me inscrevi. E aí, o meu projeto foi selecionado. E aí, eu falei, vou falar para o mundo. Porque, gente, e o meu trabalho também tem essa lógica, né? Eu falo sobre resiliência climática. E aí, eu falei, gente, foi aprovado, meu trabalho foi aprovado num congresso internacional na USP para falar sobre a questão racial. Isso é muita coisa, isso é muito potente, e aí não é sobre mim, é sobre organizar um evento desse nível, porque tudo assim, desde a entrada, né, lá o banner informando do evento, tudo de alta categoria, e aí um elogio a vocês, porque não estava... Também tem muito essa ideia de que as coisas que de pessoas pretas e para pessoas pretas é de qualquer jeito. Não, lá era na USP, era tudo com uma qualidade, com um cuidado, com um zelo que a gente merece. Então, foi tudo muito pensado nos detalhes. Eu lembro que eu até fiz um comentário, falei, nossa, até plaquinha que bonitinha na porta, sabe? Indicando as portas temáticas, as salas temáticas. E isso é muita coisa
coisa, é muita. Talvez a pessoa no dia a dia dela ainda não tenha se dado conta do que significa esse congresso e do marco que é isso, né? A porta que se abre também a partir disso, porque a gente está na academia, a gente está levando o nosso conhecimento, a nossa experiência, o conhecimento ancestral, que eu já vou encerrar, porque eu tô falando muito, desculpa. Eu tô adorando. O nosso conhecimento ancestral também, né? Porque a Alice falou muito disso, a gente está levando o nosso conhecimento, a nossa experiência, a nossa vivência para dentro da academia, de um lugar que a gente nunca pôde entrar. E agora estamos lá, entramos e estamos levando conhecimento para ser compartilhado, disseminado, trabalhado e mudar a vida das pessoas. Isso é coisa pra caramba. Muito obrigada mesmo. É muito bom te ouvir falando sobre isso, me emociona, porque realização de um sonho coletivo, realizamos um sonho, e esse sonho é concreto. E quando a gente fala de congresso sobre desigualdades raciais, você viu, a gente estava abarcando todo mundo. A gente está denunciando o racismo que a gente sofre nas tecnologias, mas essa denúncia é sobre todas as desigualdades, não é só sobre a gente. Por isso que é tão importante a luta antirracista, a gente ter aliados dentro de um espaço como esse também, porque a gente está falando sobre todo mundo e apresentando soluções maravilhosas que ninguém tinha pensado, tinham soluções ali que eram inéditas, né? Sobre melhorar, sobre incluir as pessoas nas tecnologias digitais. Né? Sobre melhorar a vida. Sobre melhorar, sobre progredir. Né? Obrigada. Foi muito. Eu tô aqui falando do ponto de vista de uma mestranda, de uma pessoa de origem pobre que conseguiu chegar aqui com várias possibilidades, oportunidades. Eu fui abraçando todas, às vezes mais do que a gente às vezes consegue, né? Porque é a oportunidade que vai chegando, a gente vai abrindo as portas. Mas isso é muito grandioso. Isso mostra a força, a potência, o conhecimento que durante anos nos foi negado, colocar em prática o nosso conhecimento. A gente sempre colocou, né, ali né, dentro das nossas estratégias, enfim. Mas agora ele é visibilizado. Foi isso que, enquanto mulher preta, que eu vi ali. A gente estava na academia, naquele lugar branco, né? E engraçado, foi interessante, porque foi justamente na Universidade de Saúde Pública, que era de higiene antigamente. O nome era... Tinha um prédio principal, o nome dele ainda, higienização. De higienização. Mas cheio de Milton Santos. Quer dizer, cheio de imagem do Milton Santos significando aquilo tudo, mas era isso. Era lugar de higienização. Ele começou de uma forma muito ruim, muito racista, né? E a gente pisou naquele chão. A gente ocupou e ressignificando e trazendo um conhecimento libertador, né? E quais são os desdobramentos do Congresso? Então, os desdobramentos é transformar todas as oficinas, inclusive a sua, né, como artigo de um livro que vai ser um nosso arcabouço teórico. A gente quer promover esse livro com parâmetros, com políticas, com propostas de políticas. Nós também fizemos um documento com recomendações tiradas durante o Congresso, né, com apoio de organizações parceiras, para a gente entregar no Ministério da Ciência e Tecnologia, no Conselhão da Presidência da República, né, e tentar fazer essas recomendações chegarem às mãos do presidente Lula. E também com a iniciativa privada. Então, são recomendações que vai ajudar todo mundo, sabe? Que vai dar uma equilibrada nesse jogo aí das empresas com a sociedade. Gostei de você trazer aqui iniciativa privada, porque a gente está falando muito do setor público, né? Porque direitos humanos também têm que ser exercido ali em todos os lugares. Em todos. E aí, falando do Congresso, a iniciativa privada vai se beneficiar muito desse livro, né? Do resultado de tudo que foi colocado ali, porque certamente, como você sinalizou, tem iniciativas ali que são inéditas, né? Então, assim, foram pensadas ali, que foram expostas, e as empresas, enfim, né? As empresas privadas, os órgãos públicos também, que se conectarem, beberem agora nessa fonte já
já lapidada por vocês, né? Que o primeiro passo já foi feito, foi lá o congresso, foi reunir todos e agora consolidou nesse documento e também no livro. E ter acesso a esse livro é entregar um instrumento que o órgão público e a iniciativa privada podem usar para transformar a vida das pessoas e, no caso da iniciativa privada, também ter os seus lucros, porque se eles não tiverem lucro, eles não fazem, Pois né? é. Você enxerga dessa maneira? É possível Enxergo. pensar assim também? É possível pensar assim, é o nosso objetivo. É espalhar a palavra, espalhar o que a gente viveu lá naquele congresso, porque foi muito bom, né? Foi muito produtivo e é muito importante para o desenvolvimento, né, do país. Agora falando enquanto sonho, né? Foi realizado, agora avança o congresso. Mas lá atrás foi um sonho. O que isso diz sobre a capacidade das pessoas pretas de sonharem? Esse sonho de mudança mesmo, da gente viver e perceber que a gente está fazendo uma mudança. Eu acho que o movimento negro, ele é a chave de todas as mudanças positivas do país, sabe? Desde a Constituição de 88, tem muito do movimento negro ali. Nas melhores iniciativas do Brasil, o movimento negro e o movimento de mulheres, né, direitos humanos, né? O movimento negro e o movimento de mulheres é extrato dos direitos humanos. Em todas as melhores iniciativas de inclusão do país, o movimento negro, o movimento de mulheres, o movimento das minorias, que são maiorias, como uma das palestrantes internacionais disse lá, né? Nós somos uma maioria global, não sou global, nós somos uma maioria global, né? Mas minorias, de acordo com a pirâmide social. A gente faz as mudanças, a gente promove as mudanças. É a nossa força, que é a força positiva que muda o mundo para melhor. A gente pode falar, Ana, deixa eu falar aqui tua bio rapidinho. Ana Carolina Lima, advogada com 20 anos de atuação, sócia fundadora do Romana e Lima Advogadas Associadas, fundadora e co-diretora executiva do Aqualtune Lab, também integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da Presidência da República, é conselheira da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, além de integrante da Frente de Juristas Negras e Negros. Para a gente já encerrar, a gente falou sobre vários pontos aqui, a tecnologia foi central aqui, né? A comunicação e a tecnologia. Quando a gente fala sobre direitos humanos e a gente fala sobre tecnologia, e a gente tem um congresso, o primeiro congresso internacional que trouxe tudo isso à tona, sob uma outra perspectiva. Qual o recado que está sendo dado a partir disso tudo para o futuro? Olha, que o futuro é de todo mundo, é de pessoas negras, não negras, o futuro é de todos nós e o futuro é tecnológico, é um caminho que não tem volta. Então, que a gente combata o racismo nesses ambientes para que a gente expurgue da estrutura do país esse mal, o racismo, mas que a gente também, no futuro, sejamos pessoas negras reconhecidas como aquelas, né, que constroem, que estão ali formulando políticas, iniciativas, que sejam reconhecidas como pessoas que têm contribuições relevantes para o país, não fiquem só nos bastidores. O futuro que eu vejo é inclusivo de todas as formas, inclui todo mundo, porque tem lugar para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Seja inclusivo, esse futuro seja sempre inclusivo. Tá joia, Ana. Estamos na reta final, Ana Carolina, da nossa entrevista, e eu quero agora deixar o espaço aberto para que você faça essas considerações finais. De repente tem algo que a gente não abordou, que a gente falou sobre tanta coisa aqui, né? E temos assunto para muito mais, e esse é o momento para que você traga, de repente, se algo ficou faltando, já coloca aqui, porque na próxima conversa a gente aborda. Tá bom, Gabi, eu quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui no programa Empoderação. Essa iniciativa ela é muito importante. E falar sobre direitos humanos digitais, relações raciais, direitos, né? É sempre muito importante. Não é uma tarefa fácil, eu já falei outras vezes que eu sou tímida,
Mas é uma tarefa necessária e esse exercício que você abre para nós mulheres negras é muito importante, né? Para que a gente amplie os debates, que a gente consiga conquistar espaços que são nossos, né? Que são de toda a coletividade. E a gente tem a oportunidade de falar sobre o que a gente faz nos bastidores. E ser dos bastidores não é um problema, nenhum, porque alguém tem que trabalhar enquanto a outra pessoa está na linha de frente, porque estar na linha de frente é muito difícil também. Mas que sejam reconhecidos toda a contribuição das mulheres negras para essa sociedade. Eu tenho certeza que somos nós que carregamos toda a sociedade. E a gente precisa desses espaços de acolhimento e de acolhimento e de reconhecimento dessas trajetórias, né, para que elas não sejam invisibilizadas. Tá joia, Ana Carolina. Muito obrigada pela entrevista, pelo papo aqui, pela contribuição, pelo congresso e por tudo que você, a Coatune Lab, quais são os outros órgãos que estiveram no congresso? Instituto Suma Uma. A Coatune Lab, Instituto Mancala, Instituto Suma Uma e Reafro. Muito obrigada a todos vocês que estiveram à frente de uma iniciativa tão importante, valiosa e que, sem dúvida, vai render muitos frutos para o futuro, tá? Muito obrigada mesmo e continuem sonhando grande assim, tá? Por favor. Obrigada. Muito obrigada. E assim nós encerramos mais um Empoderação. Conto com a sua presença, com a sua audiência. Segue a gente aqui no YouTube, tá? Empoderação. Vem conosco porque aqui tem conversa boa e tem ação, porque nós somos mulheres pretas, né? É isso.